Programa Pauta Cultural, seu programa semanal. Mais uma vez estamos aqui trazendo a arte ao povo de Rondonópolis e região e para o mundo inteiro. A cada semana a gente traz um artista diferente. Programa Pauta Cultural, seu programa semanal. Mais uma vez estamos aqui trazendo a arte ao povo de Rondonópolis e região e para o mundo inteiro. A cada semana a gente traz um artista diferente para contar um pouco da sua história, para falar dos seus trabalhos, para, enfim, se aproximar da nossa comunidade. E o artista convidado nosso hoje do Pauta Cultural é o artista visual Luiz Badaró. Ele é o artista que gosta de muro, muralista. Luiz Badaró, bem-vindo ao Pauta Cultural. Bom, muito obrigado pelo convite. É isso aí. Sou Luiz Badaró, muito prazer. E tamo aí. Tamo aí, vamos conversar, vamos fazer um bate-papo aqui sobre a sua arte. Você é meio truncado aqui, né? O cara se forma em arquitetura e depois troca pela arte. Que paixão é essa? Fala um pouco dessa paixão, Luiz. Como é que é isso? Pois é, né? Essa parte aí é que eu sempre desenhei a vida inteira. Aí foi chegando perto da faculdade, vinha aquilo na cabeça, né? Você não, pô, vou viver de arte como? Você no interior do Mato Grosso não tem muito contato assim com essa realidade mais artística. Você tem os artistas que você se inspira, mas tudo parece muito distante assim de você. E eu entrei na faculdade de arquitetura porque meu pai já era topógrafo, então já estava meio que encaminhado, vendo ali como funcionava a realidade das coisas ali. E durante a faculdade eu comecei a trabalhar com arte também, só que enquanto eu fazia faculdade eu vendia arte. E eu me formei, trabalhei um tempo na arquitetura e ao mesmo tempo eu estava meio que colocando a balança para ver onde eu estava dando mais certo ali. Eu vi que não ia dar para continuar na arquitetura ali, trabalhando com arte do jeito que eu tava, assim. Então eu falei, vai chegar o momento que eu vou ter que escolher um lado aqui. E eu tive que pular de vez ali. É uma escolha difícil, né, Luiz? Porque normalmente a família ela fica esperando muito, né, cara? E eu também passei por essa decisão. Então, fazer teologia seria um péssimo padre. Eu acho que você também, de igual modo, seria um arquiteto não muito realizado. Mas acho que pensa assim, Luiz, que o que importa é quando a alma está realizada e os caminhos vão se abrindo. A gente vai procurando a nossa vibe, onde que a gente se encaixa dentro da significância do mundo e bola pra frente. Mas não teve nenhuma resistência da família, ninguém reclamou, tranquilo? É que foi indo aos poucos, assim, aí até eles se tocarem que era aquilo mesmo, aí já tava do lado de lá completamente, não tinha mais o que fazer, não tinha... Se convidar você hoje pra trabalhar no curso que você fez, não tem... Nunca mais. Nunca mais. E, Luiz, você tem paixão por muralismo, né? Você gosta de pintar muros. Eu queria que você falasse um pouco desse gosto, o que te faz, o que move você quando vê um muro assim, falar, não, ali vou encaixar um pensamento ali, vai sair de dentro de mim uma coisa ali que nem eu sei explicar. É assim que funciona? Ou como que é? Hoje o meu trabalho é desde murais, painéis, telas, eu faço arte em várias superfícies assim. Foi migrando. Mas o que eu comecei a meio que expandir assim pela cidade, pelo estado, pelas outras cidades assim, foi a parte do muralismo mesmo, porque eu via um muro assim e era aquele negócio de tipo, eu preciso deixar minha marca aqui. E até a partir daí que eu comecei a ser contratado para fazer murais em estabelecimentos, até em casas assim, então ficou essa marca assim. E aí eu gosto de traduzir o que tá passando assim na minha cabeça no mural assim. Por isso que quando você anda pela cidade, você vai se deparar com algumas coisas que eu fiz por aí. Exatamente. Algumas coisas espalhadas assim. E as pessoas quiser também contratar você para fazer o mural dela, fazer alguma coisa na parede de casa, também sai, não sai? Oh, com certeza. Mas o meu lance na rua, em pintar murais, eu escolho sempre lugares abandonados. Mas qual que é
Porque é aquele negócio que não ninguém é dono, mas ou o dono não sabe que existe ali, tipo, é um terreno baldio, um muro caindo aos pedaços, eu vou lá e faço. Porque se alguém quiser, a pessoa vai me contratar. Eu não vou chegar e fazer num estabelecimento ali, deixar minha arte de graça para uma pessoa. Então eu gosto de fazer... Mas seria uma forma de você fazer um merchan também, assim, de forma velada? É porque a pessoa ela vai se inquietar. Ah, com certeza. Já aconteceu assim de você estar fazendo uma arte assim, a pessoa chegar e... Com certeza. Sempre que você tá na rua, muita gente para assim, e pergunta o que tá acontecendo, quer trocar uma ideia, assim. Então, essa vivência da rua, assim, enquanto você tá pintando, você tem uma troca com a população que tá passando lá. Acho certo. Massa pra caramba. E nessa vibe o seu espírito se realiza bastante, né? Sim. É gratificante o negócio, assim, você se sente realizado. Maravilha. Pra vocês verem aí, telespectador do Pauta Cultural, como é que a arte ela se interage, né, com o espírito, com os seres humanos. Eu acho que tirar a arte da face da terra. O que vira, Luiz, se tirar a arte da face? Se tirar tudo que nós construímos culturalmente de arte, se tirar da raça humana, o que fica? Ela fica meio trópica, aleijada? Não existe, né? Não existe, né? Porque você vê que desde as pinturas rupestres a arte está inserida, assim, não tem como você ter uma vida em sociedade sem a arte. Diz muito do que a gente é, né? Principalmente você consegue definir uma sociedade pela toda a cultura daquele lugar ali. É uma coisa, se a gente for falar por leigo, não dá pra explicar. Como é que você se escolhe ser artista? Parece que a arte escolhe, uma coisa doida, né, cara? É só quem é artista mesmo que sabe fazer ela te escolhe, aí você... Você escolhe se você vai abraçar ela ou você vai deixar ela enrustida ali. Como é que pode, né? E vamos falar a verdade, o que tem de mesmo enrustido, tanto de artista... Eu conheço um amigo meu, não sei se eu já te falei isso, médico. Mas finais de semana era um cozinheiro. De repente esse cara larga a medicina e vai montar um restaurante. E aí? Como é que faz com um negócio desse? Hoje é um dono de restaurante. E agora tá morando em Brasília. A arte tem esse negócio mesmo de distorcer caminhos, de criar novas perspectivas. E você tem algum... Hoje nós estamos com a produtora Débora, né? O Luiz nos abandonou, mas a Débora está aqui nos ajudando. Débora, tem algum trabalho do Luiz aí para você mostrar pra gente, para ele ir falando? Porque através do trabalho dele ele vai explicar melhor, porque talvez eu não tenha a pergunta exata para ele. Solta para nós, fazendo um favor, Débora. Luiz, os telespectadores do Pauta Cultural querem saber o que é isso. Isso foi um mural que eu fiz num estúdio de... Pode deixar, Débora, pode deixar. Num estúdio de podcast aqui em Rondonópolis, chama Share Podcast. Share Podcast. E aí eu fiz esse mural baseado nos elementos que eles me deram, assim, eu fui meio que bolando essa construção na minha cabeça e saiu assim. E aí, então, toda vez que tem algum bate-papo ao vivo lá, as câmeras ficam viradas assim e pegam esse mural aí. Nossa, muito lindo mesmo vendo isso. E é uma combinação de muitos elementos ali, né? Ela ficou bem... lotada de elementos. Aquilo ali meio que descreve o que eu faço ali. Eu gosto de descrever o meu estilo como uma coisa surreal, mais cartunesca, assim. Aí se eu perguntar pra você qual que é o seu estilo, fica difícil, né? Porque... Daria pra resumir nisso que eu te falei, né? Uma coisa surrealista, mais cartunesca, assim. Eu gosto de fazer coisas que não existem. E até as coisas que existem, mas misturadas com uma outra coisa que você nunca veria na sua frente, assim. Eu gosto de uma coisa inquietante, uma coisa que incomoda mesmo. É uma provocação? Pode ser. Pode ser uma provocação. Não é não é o principal intuito, mas eu gosto quando isso acontece, da pessoa ficar incomodada. Você quer que o cara vai lá e se implica, né? É isso, né? Então é que sempre me perguntam o que significa quando olham para uma obra assim, eu falo para a pessoa, olha, se 50 pessoas olharem para isso, elas vão ter 50 interpretações diferentes. Cada um vai dar uma interpretação. Agora, se eu ponho um texto do lado explicando, vai fechar para aquela única explicação. E todas aquelas outras explicações não vão existir. Então, na sua arte, você quer que o seu telespectador, o seu admirador, crie a própria Eu quero que a pessoa olhe assim e fique pensando, o que é isso que eu tô olhando? Que porra é essa? E nisso nós criamos a marca Luiz Badaró. Luiz Badaró é um nome italiano? Um sobrenome italiano? Badaró Ascendências Não italianas. sei quantas gerações atrás, mas saiu de lá. O Luiz Badaró é de onde é? De onde que é esse artista? Eu nasci em Rondonópolis. Rondonópolitano? Há 29 anos e meio. Eita.
E a gente pode falar 30, né? Daqui 2 meses eu faço 30 anos. Então, Nasceu agora. por aí, né? É, desse jeito. Saí pra fazer faculdade, Você fez faculdade onde, Luiz? Barra do Bugres. Lá, Me formei em arquitetura lá. na boca do Pantanal. Voltei. Cidade bonita, né, Luiz? Maravilhosa. Barra do Bugres. Experiência inesquecível. Inesquecível, né? Aí de Barra do Bugres você volta pra cá. E aí quando eu fiquei trabalhando na arquitetura. Certo. E aí teve uns períodos da minha vida onde eu vi que eu ia pular fora de vez pra sempre da arquitetura, que eu levei um tempo pra meio que chegar nesse limite, assim, de... Pô, É o limite decisório, eu né? não quero ser um arquiteto frustrado, assim. Foi numa época que eu tava tentando fazer um mestrado na Hungria. E eu fui pra lá, passei uns meses e eu já tinha falado que eu não ia mais voltar pra arquitetura, assim. Certo. E foi quando eu conheci vários artistas europeus, assim, que elogiavam muito as coisas que eu fazia. E eu ficava pensando, porra, lá eu tava lá meio que tentando me provar pra galera ali. E aqui é o berço da arte mundial, a galera meio que me elogiando. Meio que deu um gás na volta, assim, pra eu, tipo, chutar o balde de vez. E a cada elogio, uma mosquinha picava, uma mosquinha da arte picava. Falar, isso aqui que eu vou fazer mesmo. Isso aí, né? Se foda. Você chegou de fazer algum trabalho internacional, Luiz? Você viajou, né? Pelo que você tá Sim, falando, você já viajou. Pintei algumas coisas na Hungria, fiquei uma semana em Barcelona, com mural em troca de estadia, assim, tipo, fiz umas viagens trocando arte, assim. As coisas. Dei sorte de ficar no bairro da Shakira lá. Nossa, mãe. E aí... Não chegou de vê-la não, né? Não vi não, mas tava lá, fiquei numa mansão Certo. em troca do mural. E aí isso era uma coisa... Isso é uma coisa normal na Europa, né? Lá tem os mochileiros que vão fazendo essas trocas. Mochileiro chama, né? Os artistas Olha aí. mochileiros, assim, e aí você meio que oferece sua arte em troca de alguma coisa. Eu sei, mas Luiz, eu acho que pra convivência não tem coisa melhor, né? Ah, com Foi um certeza. período assim onde você depreendeu muitas coisas. Você volta transformado, assim, né? Tem alguma coisa que você fez na Hungria pra mostrar Esse foi na Hungria. na Hungria, né? Um deles, né? Isso aí foi um apartamento lá. Mas não chegou de fazer nenhuma uma apresentação de todo o seu trabalho lá, não? Foi só... Não teve uma exposição, você tá me assim, contando. mostrando... Não. Certo. Luiz, você trabalhou no Sistema S também, né? Fez algumas exposições lá. Fiz uma exposição em 2020, que ela foi meio que atrapalhada pela pandemia. Ela passou umas imagens aí, era uma exposição focada só em murais, que é o que eu gosto mesmo de fazer, então tinha toda aquele peso de ser uma coisa muito efêmera, que ia durar 3 meses, quando acabasse o período da exposição eles iam cobrir toda a galeria, né? Então quem foi, quem não viu nunca mais vai ver. Aquela exposição específica, né? A pandemia, ela acabou muito com muita coisa, né, Luiz? Ela foi um desestimulante para a raça humana, e foi geral. Não foi só para o Brasil, foi para todo mundo. Mas eu tenho certeza que com o trabalho desse, o Sistema S vai te chamar mais uma vez lá, quando as coisas voltarem como era antes. E Rondonópolis precisa de conhecer mais sobre esse artista Luiz Badaró, porque eu me encantei pelos trabalhos dele, que o nosso produtor havia me falado. Eu falei, não, eu quero falar com esse rapaz. Quero saber se é daqui, nós vamos mostrar ele para todo mundo. Seu produtor é o Binha. É, o Binha. O Binha hoje deixou a gente por motivos particulares, mas não tem problema não. Luiz, você hoje está conselheiro de cultura em Rondonópolis? Sou um dos conselheiros de cultura da área representando a arte visual. Você é suplente, né? Não, agora você é conselheiro. Era suplente do... Vander Mello. Ah, tá. O Vander Mello, como ele foi candidato a vereador, ele não podia... Tinha que fazer a desincompatibilização. E aí ele me convidou para entrar no lugar dele. E essa experiência de conselheiro aí? Você pega um momento bom, né? Que chega a lei... Como é que chama aquela lei lá do... Aldir Blanc. Aldir Blanc. Era para ter a lei Paulo Gustavo também, mas foi barrada. Mas a galera tá na luta aí, né? Tá, o pessoal tá batendo duro mesmo. Inclusive, semana que vem eu trago aqui o doutor Luciano, que é ex-conselheiro do estado também, que tá aí nessa batalha.
E como é que foi trabalhar, a experiência de trabalhar com recurso, poder ajudar os seus companheiros? Como é que foi essa experiência para você, Luiz? É uma coisa muito gratificante. Você, quando tava bombando a Lei Aldir Blanc, que é o conselho, ele criou... O Conselho de Cultura, ele criou um conselho próprio, assim, para meio que divisão de verbas, assim, dos editais, né? Certo. E aí foram escolhidas algumas pessoas, não era todo o conselho, porque tinha pessoas como eu que eram beneficiadas dos editais. Aí essas pessoas não poderiam trabalhar ali na divisão, técnica, né? Na Câmara Técnica. E aí... Mas só de você saber que você está participando ali, que você tem reuniões periódicas para decidir coisas da cultura em Rondonópolis ali, você se sente, poxa, eu tô pertencendo a alguma coisa ali. Em favor da minha cidade ali, você tem uma importância. Sim. É como se você estivesse colocando o pé dentro da história, né? Igual tanta gente que passou, deixou o seu legado, deixou a sua insígnia, a sua marca na cultura, nesse momento vocês também estão fazendo isso. E que bom que vocês tiveram recurso para poder estar trabalhando, porque quando eu fui conselheiro não tinha recurso nenhum. A gente ficava com pires aí pedindo para os governos, e eu acho louvável, porque a construção assim, um constrói o alicerce, passa um tempo, depois o outro constrói a parede, até que fica uma pintura bonita igual a sua, né? Eu tenho certeza que... e recurso sempre tem, né? Só depende de onde eles estão querendo colocar esses recursos. Colocar o recurso, né? Mas que bom, essa experiência sua foi gratificante então, né, Luiz? Luiz, eu fiz mais ou menos um esboço aqui claro que não vai dizer tudo sobre o artista Luiz Badaró, mas além de... deixa eu achar aqui, além de arquiteto, artista, o cara também toca, meu Deus do céu, como é que é esse negócio? Eu toco bateria. Baterista. Percussionista também. Eu já toquei percussão numa banda, mas eu sou mais baterista do que percussionista. E qual que é o estilo que você mais gosta de tocar, Luiz? Rock and roll. Rock and roll. Somente rock and roll não dá pra... Então, se o cara... Já me chamaram pra tocar outras coisas. Pra faltar um baterista lá, não conta com você não, né? Jamais. Já me chamaram pra tocar outros estilos assim, eu falei, não tem como... Porque como eu não vivo de música, não trabalho com música, você tem você pode escolher sim, né? Claro. E igual quando a gente tava tendo aquela outra conversa ali, quando a pessoa vive de música, é igual você tá falando de um bolo, né? Você olha o bolo, uma pessoa normal. Agora aquela pessoa que vive de música, toda aquela técnica, tudo destrinchado, a pessoa vai olhar pro bolo como se fosse a farinha de trigo, o ovo, a batedeira, a manteiga, ela vai olhar como um todo ali. Então a pessoa não tá tocando tipo swingueira, sertanejo, na cabeça dela ela só tá seguindo o instrumento ali, ó. Não tem esse tipo, nossa, não acredito que eu tô tocando isso. É como se estivesse fazendo autotraição, né? Eu não tocaria outro estilo porque eu ia estar me frustrando, não ia... Que bom. E como é que foi o nome da banda? Qual era o nome da banda que você tocou? Uma banda chamada Os Canalhas. Aí. Os Canalhas. Eu tive outras bandas na faculdade, mas depois que eu vim pra cá a gente montou então essa. Na faculdade também você andou dar umas tocadas por lá? Sim, a gente tinha um galpão lá que era de tudo. Mas é um períodozinho bom, né, Luiz? A gente faz muita amizade, conhece muita gente. Então, enfim, a descoberta, né, Luiz? Maravilha, Luiz. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o artista tem meio que uma certa solidão ali para momento criativo. Como é que é isso na sua cabeça? Como é que é o Badaró lá no ateliê dele? Como que é isso? O momento da criação tem que ser um momento solitário. Solitário, né? Tem que ser necessariamente. Porque você, as tintas e a tela. Porque além da criação você tem todo aquele momento do ócio criativo ali, onde você entra ali pra dentro de uma caixa específica da sua cabeça. É uma imersão. E você fica, o que eu vou fazer agora? Ou você se entra num pensamento que você vai conduzindo todos os elementos ali, você precisa estar ali, você e você mesmo ali. Não tem que ter nenhuma outra interferência. E aí é um processo que vai, com os anos você vai dominando isso, você vai mudando o seu processo, mas normalmente é isso que eu faço. Não importa o cômodo da casa, mas ali eu vou estar sozinho, eu vou estar relaxado e vai saindo. Vai fluindo, né, Luiz? Luiz, você hoje conselheiro, então você deve ter a sua visão sobre os
dos movimentos culturais. É uma pergunta bem provocativa, vou fazer essa pergunta para o conselheiro. O que falta na cultura para a cultura ser mais agregativa, ser mais plural, a cultura ser mais participante dentro da vida social? Você fala em Rondonópolis? Em Rondonópolis, vamos falar, esquece, tem muitos lugares aí que estão dando certo, né? Uhum. Inclusive as adjacências aí tem muitos elementos, talvez menor, mas com grande potencialidade de crescimento. Tá, além de todos os pontos, eu vou falar o principal, o que falta é verba. Porque eu não sei se as pessoas vão lembrar quando a última vez que teve um movimento tão grande quanto o da Aldir Blanc que teve aqui no Brasil, e principalmente em Rondonópolis, porque foi um movimento muito gigantesco, assim, de toda a área cultural. Todas as áreas da cultura? Desde dança, artesanato, música, artes visuais, então foi todo... Porque quando chegou o recurso teve que dividir em todas as áreas, editais e os tipos diferentes da cultura aqui da cidade, e aí você meio que movimentou assim. Então a parte da música você teve muitas inscrições de músicos que você nem sabia que existiam aqui na cidade, muitos artistas visuais que foram aparecendo, que se dividiram em produção de obras, recursos com materiais e murais espalhados pela cidade, criação de documentários. Isso era uma coisa que não sei se teve isso alguma vez aqui na cidade. Certo. Isso aconteceu por causa da verba da Aldir Blanc. Então, se você tem uma verba específica para a cultura na cidade, ela deslancha. E eu sei que a cultura daqui, ela tem um potencial gigantesco, mas não tem o incentivo necessário aqui da cidade. Nunca teve. Alguns mais, outros menos, mas não teve, tipo, um que você lembra e fale, nossa... Esse aqui... deixa saudade. Não tem, né, Luiz? Mas assim, Luiz, eu acho que está fazendo um adendo dentro das suas explicações, que não é diferente de qualquer artista que vai ficar nessa mesa minha aqui, ele também vai falar dessa falta. Eu acho assim também que os artistas devem se encontrar um pouco mais, sabe, Luiz? Conversar um pouco mais sobre as políticas culturais, porque as políticas culturais, elas emergem dos polos mais sensíveis da sociedade. E esses polos sensíveis estão intimamente ligados aos artistas. Eu acho assim, se cada nicho tivesse aí 30, 40 artistas, que não precisa de falar a mesma língua, mas tem que ter a mesma bandeira, né? Mas todo mundo fala, o setor precisa disso e a gente vai encaminhar, né? Porque a cultura em Rondonópolis já passou do momento do primarismo mesmo, ela já tem que pensar numa cultura profissional, expandir a secretaria, ter mais equipamentos, ter mais bibliotecas, ter mais centros culturais. Hoje nós só temos um centro cultural e talvez umas matrizes por ali, umas filiais por ali, mas a gente precisa, como Rondonópolis é uma cidade que cresceu muito, se nós conseguimos colocar 4 núcleos do tamanho do Zé Sobrinho, com todos os artistas trabalhando, ensinando, você que teve uma experiência, me contou que teve dentro das escolas, como é que foi essa experiência? Sim, eu já tive algumas vezes, meio que numa troca de ideias com alunos, assim, escolas. Inclusive, daqui 2 semanas eu fui convidado de novo para conversar com alunos de ensino médio assim, sobre a minha profissão, sobre como acontecem as coisas, assim. E aí eu lembrei, assim, que quando eu era aluno não teve, assim, um artista que entrou na escola E eu procuro falar o máximo que eu posso, esclarecer o máximo que eu consigo sobre o que eu faço, sobre como eu ganho dinheiro, sobre como eu me mostro pro mundo, assim, e aí eu vejo que tem muitas pessoas que ficam muito interessadas, assim, os alunos que estão naquela de, putz, eu curto muito esse lado artístico, assim, mas eu não sei o que eu faço pra entrar nele. Eu acho, assim, que se cada artista badalau que nós temos em Rondonópolis, tem bastante artista aqui que já foram pra dentro das escolas, mas nós precisamos de mais. A prefeitura tem que pensar nisso, a Secretaria de Cultura tem que pensar nisso, trabalhar de forma intersetorializada, criando esse liame, porque, como disse para você antes da gente gravar, precisamos de um teatro para quê? Se nós não temos frequentadores, se nós não perdemos o costume de ir ao teatro. E você me ressaltou, tem o anfiteatro da universidade e tem o Sesc, né? Nós estamos refenizados desses 2 espaços, que são espaços privados, né, na realidade. Eu não sei como é que seria para um pessoal
O SESC é difícil, porque o SESC tem a sua programação própria. A universidade, eu não sei se nós dois montarmos uma peça de teatro, como é que seria para a gente conseguir aquilo lá. Então nós precisamos de ter um teatro público. Mas ter um teatro público e não ter o costume de frequência é mais um elefante branco ou não? Se eu não tivesse uma demanda assim suficiente, eu não teria um uso adequado para ele, né? Desde dos mais jovens assim até a galera mais velha. E acho que é uma coisa que dá para se espelhar bastante em Cuiabá em relação à cultura da cidade. Certo. É porque Rondonópolis não tem uma identidade cultural definida. Você falou uma coisa séria agora, hein, cara? E aí, se você fosse fazer uma comparação com Cuiabá, eles têm desde da escola, das menores crianças, assim, eles ensinam uma matéria chamada Cultura Cuiabana. Por isso que você vê muito essa presença em todos os âmbitos das artes. A viola de coxo, o rasqueado, o caju, você sempre vê pinturas de tucano, você sempre vê aquele mix de coisas regionais, porque aquilo é fomentado nas crianças desde do jardim de infância, assim, então eles vão crescendo com aquilo na cabeça. E aí se você trazer isso para nossa realidade, você vê que Rondonópolis é uma cidade que não tem uma cultura, uma identidade definida nisso aí. Então isso é uma evolução gradativa, assim. Não dá para chegar um dia e falar, não, agora a gente... É assim, isso é com anos e anos de implementação desde escolas, porque tudo começa na educação, né? Então, se a criança vê uma coisa ali, ela vai replicando aquilo e vai... É um pensamento coletivo que vai se multiplicando cada vez mais com gerações diferentes, então isso vai ter um alcance maior a partir do momento que for implementado, assim. Para vocês verem que eu não estou falando besteira nos meus discursos, quando eu falo nós temos que pensar a cultura. No Brasil nós temos que pensar a cultura, temos que pensar a educação, temos que pensar tudo. E ontem, para ontem, porque a gente entra política, sai política e a gente nunca para pensar nessas coisas. Um povo, segundo Ariano Suassuna, é conhecido pela cultura. A política está dentro da cultura? Tá, mas é... A arte que vai lá dizer quem que aquele país é, né? Com todos os seus elementos culturais, com toda a sua força, com todo o seu processo histórico. E ouvir isso da boca de um atual conselheiro é sinal de que a gente está precisando fazer essa discussão mesmo. Aqui na localidade, eu deixo esse apelo aos artistas, viu, conselheiro Luiz, para que a gente pense um pouco mais sobre cultura e deixe o Projeto Umbigo de lado. Mas, Projeto Umbigo de lado... Quais foram os artistas que te influenciaram, Luiz? Cara, foi muito... Já que você foi lá no berço da cultura, na Toca da Onça da Cultura, que é o centro velho da cultura do mundo. Você esteve lá com os melhores do mundo, viu o rastro dos melhores do mundo. Quem te influenciou assim? Você fala assim... O que você fala, você pensa naqueles clássicos, aqueles antigões, assim, que o mundo todo lembra, assim. Eu gosto de frisar muito dois, assim, especial. O Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch. E ele atuou ali na época da Renascença, e o Picasso. São âmbitos diferentes, assim, técnicas diferentes, estilos diferentes, mas que na minha arte eles se encaixam, assim. O Bosch é porque ele criava cenários que eram uma loucura, assim, você olhava para aquilo e você ficava pirado, você não sabia o que estava acontecendo. Eram cenários gigantescos com elementos totalmente diferentes, assim, que você via pessoas com corpo, com cabeça de animais, coisas acontecendo ali que você olhava e falava, isso é impossível de acontecer, assim. Provoca as artes, provoca. Esse foi um cara que me influenciou bastante, igual o Picasso, pelas todas aquelas formas deformadas dele, assim, de rostos e corpos e totalmente sem sentido, assim, você olha para um lado de um rosto, parece que você está olhando todos os lados ao mesmo tempo ali. E aí eu gosto de mesclar todas essas influências que eu tive. Claro que teve muitos mais além, assim, mas eu gosto muito de frisar esses dois, assim, porque eu mesclo todo esse conjunto e trago para mim para criar o que vem na minha cabeça, assim, porque toda criação é um conjunto de referências que você consegue misturar na sua cabeça. Então você tem uma ideia, mas a ideia
não é, tipo, não nasceu do nada, você meio que tá lá no seu subconsciente, ela vai se formando com base em tudo que você viu pela vida, e você vai só alinhando todas as suas referências e dando o seu toque, assim, no resultado final, que vai ser daquele jeito, tão característico que vai ser seu, porque não vai ter uma outra pessoa que vai ter tido todas as suas experiências de vida pra ter toda aquela mescla de referências. Não consegue fazer leitura, não consegue, né? É. Então, por isso que a arte é uma coisa muito individual, de cada um vai fazer o seu próprio estilo. Voltei, tipo, decidido a seguir só a arte. Ah, mas você não saiu da faculdade com esse pensamento de decisão, não? Não, eu trabalhei... Você falou, você foi pra Hungria... Eu saí da faculdade, eu trabalhava com arte, mas eu ainda tava com aquilo na cabeça de, tipo, eu tenho que... Vou ganhar dinheiro com arquitetura, né? Porque a arte não é uma coisa muito certa, assim. Você fica com aquele pensamento engessado da vida inteira, que as pessoas falam, nossa, a arte não dá dinheiro, você não vai... Uma eterna pulga duvidosa na orelha da gente, né? E para você tirar isso lá da sua cabeça, assim, é uma luta. Para você, tipo, tirar isso da sua memória, todos aqueles anos de pensamento enraizado e que eles colocam na cabeça das crianças desde cedo, assim, na escola. É o quebrar de uma Bastilha interior, né? Exatamente. É isso, essa pintura aí, essa pintura que eu quero que você fale. Essa foi que eu falei que eu fiquei lá uma semana em Barcelona, que eu fiz aquela troca do mural naquela casa. Por estadia? Sim. Uhum. Foi sensacional isso aí. Pintei e fui pra conhecer o cenário. Os gringos inspiraram no seu trabalho. Pode passar a próxima, fazendo um favor, Débora. Aí. Essa faz parte da exposição que eu fiz aqui no Sesc. Que foi a exposição só de murais, né? Então toda a galeria foi pintada, assim. Esse aí era um dos lados dela. Foi em tela mesmo isso aí? Não, isso foi na parede lá. Na parede? Foram murais que eu pintei na parede mesmo. Tá. Isso faz parte dos murais. É. Que legal. Então, tipo, acabou o período da exposição, eles cobriram tudo. Então, quem não foi, nunca mais vai ver isso aí. Vai ver, né? Se não for por foto. Isso aí é a parede principal da galeria do Sesc. Eu fiz também o mural central dessa mesma exposição. Também já não existe mais lá? Não, apagaram tudo junto aí. Olha, quem perdeu, mas como você deixou uma ressalva aí, foi o processo pandêmico que não deixou a sociedade ver. Era pra durar 3 meses, né? E durou 2 semanas e fechou tudo por causa da pandemia. Certo. E aí eles jogaram pro final do ano. Aí eles abriram de novo assim, novembro, dezembro. Tem mais uma lei vindo aí agora? Se o senhor pudesse falar sobre ela, é a lei Paulo Gustavo? Como é que tá essa lei? É uma lei de, se eu não me engano, 3... não vou saber o número exato. 3 bilhões. Mas falando hoje. Mas a lei foi barrada e tá nos trâmites ali, eles tentando vetar o barramento dela, porque... Mas a visão do senhor, você acha que vai dar pedal? Não, acho que vai sair. Vai, né? Vai sair igual o Aldir Blanc saiu, e isso é questão de tempo. O Aldir Blanc também passou por essa batalha, não passou? Sim. Certo. Mas de todos os setores, a cultura foi um dos mais prejudicados, né? Porque você fecha tudo, você não tem shows, você não tem teatro, você não tem apresentações musicais, assim, não tem mais nada, assim, a vida lá exterior acaba, você fica enclausurado em casa, e como que você faz pra... Paradeira geral, né, Luiz? Sim, aí uma grande perda de... Enfim, a raça humana tinha que passar por isso, passou mesmo. Mas que bom que chegou esse recurso em bom tempo, né? Porque muita gente já estava passando necessidade, né? Sim. Eu acho que salvou. E eu falava com esse conselheiro ontem, num cafezinho que a gente tomou. Ele falou o nome da lei, mas não lembro. Tá vindo uma lei que ela será perene, viu, galera? Todo ano vocês vão ter aí a possibilidade de participar de projeto. Nós temos o edital o governador Mauro Mendes acabou de lançar também, né? Se o senhor quiser falar um pouco sobre esse edital. Ele começou essa semana passada e já está disponível, né? Ele vai ficar aberto até, acho que meados de maio, para as pessoas se inscreverem nos editais. Então tem várias áreas ali. Quanto que é a monta do recurso, o senhor sabe? 17 milhões? Não lembro exatamente o valor. Eu sei que cada projeto foi fracionado de 30 mil reais, né? Gente, eu acho que vocês têm que participar. E a Secretaria de Cultura procurar essas informações, procurar o Conselho de Cultura, porque se os artistas procurar o Conselho de Cultura, os conselheiros são obrigados a provocar o secretário a destrinchar essas informações, fazer workshop, fazer
cursinho para os artistas aprenderem a fazer seus projetos. E aqui está diante do conselheiro que eu já vou dar uma facada nele aqui, fazer a provocação para que, né, vamos pensar nisso aí seriamente, porque a maior parte, Luiz, dos artistas não pegam recurso por falta de conhecimento técnico, né? A gente olha para um projeto, para um edital assim, parece um cipoal semântico, é difícil das pessoas entender. E o artista, ele não tem essa paciência, né? Além da complexidade, tem toda a burocracia toda ali. Toda a burocracia, prestação de contas, né, conselheiro? Não é fácil mesmo participar. Mas eu acho que tudo que a gente quer e vai para cima, a gente consegue. Luiz, nós estamos já caminhando para o final. E eu quero dizer assim, tem alguma informação que você quer trazer, que eu talvez esqueci de te perguntar? Cara, acho que foi isso aí, a gente trocou uma ideia sobre minha vida, meu passado, o que eu faço hoje. Pera aí, tem uma pergunta, conselheiro. Agora o artista visual Badaró. Tem alguma exposição aí em vista, Badaró? Eu acabei de fazer faz um mês, lá no Casaril. Que foi a minha última, assim, e aí... Você trouxe alguma coisa pra gente ver dela ou não, né? Não, nesse banco de imagens acho que não tem nenhuma. Não tem não, né? E aí, mas tem próximas em vista, assim, eu não falo porque tá em trâmites ali ainda, não tem nada certo, mas eu tô tentando... Quero fazer meio que uma coisa mais... Onde é que o pessoal que quer ver o seu produto vai te encontrar? Pode me encontrar na internet. Com o Luiz Badaró mesmo? Luiz Badaró, só tem eu ali. Circunflexo no ó. E se quiser dar uma olhada nas coisas que eu tenho disponíveis, telas, se quiser fazer um orçamento de algum mural, de alguma tela, alguma arte, quaisquer que sejam os tamanhos. Se o cara quiser fazer uma tela na sala dele, você vai lá fazer? Com certeza. Se ele te der o tema, você faz? Faço, eu vou fazer ele na minha pegada, né? Certo. Que eu sempre falo que eu não reproduzo nada, então a gente troca uma ideia e vai sair ali conforme... Maravilha. Conforme o que vocês acordarem, né? Tá certo. Luiz Badaró, o programa Pauta Cultural teve um imenso prazer em recebê-lo. Tivemos aqui inúmeras informações, falamos da alma do artista, falamos das dificuldades, falamos do porvir, que talvez será com a abertura dessas leis aí, com a chegada dessas leis, muita coisa pode mudar para a vida do artista, e eu acho que a sua presença dentro do Conselho de Cultura de Rondonópolis está muito bem representada pelas artes visuais. Eu acho que os artistas da arte visual devem fazer uma provocação ao conselheiro, para o setor, né, chegar mais para perto do conselho, que se o setor estiver ali perto do senhor, eu tenho certeza que fomentará suas forças, fomentará suas ideias a olhar com um olhar plural, como você disse agora há pouco, para o setor. As suas considerações aí ao programa Pauta Cultural. Eu queria agradecer a atenção e o convite, poder falar um pouco mais sobre mim. Eu sei que tem muita gente que não me conhece. A partir de agora vai conhecer. E sempre vem minhas coisas pela rua aí, espalhadas pela cidade, mas não sabe quem é o cara. E aí acho que você associar a imagem à pessoa, assim, é sempre legal. E eu queria falar que, um prazer estar aqui. Eu sei que sempre tem várias personalidades aqui nessa cadeira aqui. Eu tô ocupando ela aqui hoje. Muito obrigado. E em breve tem muito mais tinta aí pela cidade. Se tiver uma exposição nova aí, você me avisa, eu quero trazer aqui para você, pra fazer Com certeza. Convite aos seus clientes, ao mundo que precisa de viagem do Luiz Badaró. Luiz, foi um prazer inenarrável falar contigo. Pauta Cultural fica por aqui. Até a semana que vem, se Deus assim permitir.